Graça e paz, irmãos. Nós nos encontramos mais uma vez para poder meditar na palavra do Senhor. Continuaremos com o livro de Marcos, no capítulo 7. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Pedimos a Ti, ó Pai, que abra o nosso entendimento e que nos ajude, Senhor, a compreender, a interpretar a Tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diz assim o capítulo 7 do livro de Marcos. E ocorreu que alguns mestres da lei e fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus. Observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei questionaram Jesus: por qual razão os teus discípulos não andam em conformidade com a tradição dos anciãos, mas tomam o pão com as mãos impuras? Ele, entretanto, lhes afirmou: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Então, em vão me adoram, as doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas. E assim, abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. Porquanto Moisés afirmou: honra a teu pai e a tua mãe, e mais, quem amaldiçoar ao seu pai ou à sua mãe será condenado à pena de morte. Contudo, vos afirmais: se uma pessoa disser a seu pai ou a sua mãe: os bens com os quais eu vos poderia ajudar são corbã, isso é, uma oferta dedicada ao Senhor, vós o desobrigais do dever de prestar qualquer ajuda de que seu pai ou sua mãe necessite. Assim, consegues anular a eficácia da palavra de Deus por intermédio da tradição, porque vós próprios tendes transmitido, e dessa mesma maneira procedeis em relação aos vários outros assuntos. Jesus conclamou novamente a multidão para junto de si e lhes anunciou: ouve-me todos e entendei. Nada existe fora da pessoa humana que, entrando nela, a possa tornar impura. Ao contrário, o que sai do ser humano é que o faz impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, após haver deixado a multidão e entrado em casa, os discípulos lhe pediram uma explanação sobre aquela parábola. Ao que ele lhes declarou: ora, pois, nem vós tendes tal entendimento? Não consegues compreender que nada que entra no homem tem o poder de torná-lo impuro? Porque, efetivamente, não entra em seu coração, mas sim em seu estômago, sendo digerido e depois expelido. Ao fazer essa afirmação, Jesus proclamava puros todos os alimentos. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro,
pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, a imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Então partiu Jesus daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou em uma casa e desejava que ninguém o soubesse. Porém, não foi possível manter sua presença em segredo. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com um espírito imundo, chegou e atirou aos seus pés. A mulher era grega, de origem cirofenícia, e implorava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe explicou: deixai primeiro que os filhos se alimentam até ficarem satisfeitos, pois não é justo tirar os pães dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ao que replicou-lhe a mulher: sim, Senhor, mas até os filhotes dos cães debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe declarou: por causa dessa tua resposta, podes ir em paz, o demônio já saiu da tua filhinha. Ao retornar, ela para sua casa, encontrou a criança jogada sobre a cama, pois o demônio o havia abandonado. Outra vez, saindo Jesus das terras de Tiro, seguiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidom e atravessando a região de Decápolis. Então, algumas pessoas lhe apresentaram um homem que era surdo e mal podia falar, e lhe suplicaram que impusesse sua mão sobre ele. Jesus conduziu o homem a sós para longe da multidão e colocou os dedos nas orelhas dele. Em seguida cuspiu e um pouco na língua daquele homem. Cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer, abra-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua desprendeu-se e ele começou a falar fluentemente. Entretanto, Jesus ordenou-lhes que não dissesse a ninguém o que ali se passara. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. As multidões ficavam sobremodo maravilhadas e proclamavam: ele faz tudo de forma esplêndida. Faz tanto aos surdos ouvirem como os mudos falarem. Palavra do Senhor. Amados irmãos, nós podemos sentir, nós podemos, através de Marcos, entender o que Jesus fazia. Nós podemos, através do Evangelho, conhecer a boa nova. Irmãos, antes éramos mortos em pecados e delitos, mas com Jesus vivemos eternamente. E Marcos nos mostra a diferença da tradição e do seguir Jesus, através dos mestres da lei que o questionavam. Jesus mostra que também veio para os gentios quando ele trata com a mulher, que ele vai falar das migalhas de pães. Ainda Jesus continua, e Jesus continua a fazer
milagres, Jesus continua a curar, Jesus continua a ensinar, Jesus continua a mostrar o caminho. Nós, irmãos, podemos seguir esse caminho. Nós podemos seguir o caminho que Jesus nos deixou, que Jesus nos proporciona e que Jesus nos prepara com o seu Santo Espírito. O Espírito de Deus habita em mim e em você. E você pode. A gente sabe da dificuldade, mas nós estamos num processo de santificação. E a cada dia nós buscamos nos separar de coisas que nós fazemos, e cada dia temos que nos levantar e começar tudo de novo para a honra e glória do Senhor. Amados irmãos, oremos ao Pai. Senhor, Tu és santo e Tu és maravilhoso, Pai. Tu és Deus, Tu és nosso Senhor e Criador. O Senhor nos salvou da morte, livrou-nos do inferno, da perdição. O Senhor nos ressuscitou dentre os mortos junto a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Pai, que a Tua misericórdia caia sobre nós, que o Teu amor jamais se aparte de nós. Pedimos a Ti, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Pedimos a Ti, Senhor, que o Seu Santo Espírito nos ajude, ó Pai, na santificação, no trabalho de santificar-se. Ó Deus, em nome de Jesus, entregamos nas Tuas mãos essas tarefas, Pai. Que assim possamos continuar a nossa caminhada rumo à eternidade, Te louvando e Te dando glórias. Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus, hoje e todo sempre. Amém. Amados irmãos, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar e clicar no sininho para que você possa ser notificado de cada leitura, de cada mensagem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós, hoje e sempre. Amém.